Primeira história. Sou uma mulher de 27 anos e recentemente dei à luz o bebê mais adorável, um menino, meu marido, Mark, que tem 29 anos, e eu estávamos nas nuvens desde que descobrimos que eu estava grávida. Como pais de primeira viagem, estávamos naturalmente um pouco aterrorizados. Devo mencionar que minha sogra, a quem chamarei de Brenda, sempre foi autoritária, mas sua intromissão atingiu novos patamares após a chegada do bebê. Imagine meu choque quando Brenda anunciou que tinha contratado uma babá em tempo integral para nós. Inicialmente, senti-me aliviada, pensando que ela poderia estar tentando ajudar. No entanto, meu alívio rapidamente se transformou em confusão quando conheci a babá, a quem chamaremos de Stacy. Stacy era excepcionalmente jovem, talvez com cerca de 22 anos, e tinha um gosto por cuidar meticulosamente de sua aparência, mesmo às 7 da manhã. Algo nela me deixava inquieta, mas eu não conseguia identificar exatamente o que. Conforme as semanas passaram, não pude deixar de notar que Stacy era extremamente carinhosa com meu marido. Ela frequentemente tocava seu braço enquanto conversava, ria exageradamente de suas piadas e era evidente que Mark estava ficando desconfortável com o comportamento dela. O que piorava a situação era que Brenda frequentemente nos visitava para ver o bebê, mas acabava passando a maior parte do tempo conversando com Stacy. Uma noite, ouvi Brenda e Stacy tendo uma conversa na cozinha. Não consegui ouvir toda a conversa, mas captei frases como "ele vai ceder e seja paciente". Meu estômago revirou e senti a necessidade de descobrir o que estava realmente acontecendo. Alguns dias depois, Mark estava trabalhando em casa e eu deveria levar o bebê ao médico, mas havia esquecido algo no andar de cima. Quando voltei, fiquei paralisada. Stacy estava tentando beijar Mark em nosso quarto, e Mark a empurrava, horrorizado. Não consegui conter minhas emoções e gritei para que ela saísse, enquanto Mark gaguejava tentando explicar que não tinha ideia do que estava acontecendo. Furiosa, liguei para Brenda e exigi saber o que estava acontecendo. De forma arrogante, ela me disse que conhecia Stacy há anos e acreditava que Mark merecia alguém mais refinado do que eu. Ela havia contratado Stacy com a intenção de seduzi-lo e afastá-lo do nosso casamento. Fiquei sem palavras. Informei a Brenda que ela não era mais bem-vinda em nossa casa, demiti Stacy na hora e a avisei que, se ela chegasse perto da nossa família novamente, envolveria as autoridades. Mark estava cheio de culpa e jurou que não tinha conhecimento prévio desse esquema. Eu queria acreditar nele, mas estava profundamente magoada e cega por toda a situação. Sabíamos que precisávamos ter uma conversa séria, mas estávamos perdidos sobre por onde começar. Depois de esfriar a cabeça e refletir cuidadosamente sobre a situação, Mark estava sinceramente arrependido e concordou que precisávamos procurar terapia de casal para navegar por essas águas turbulentas. Tivemos a sorte de encontrar um terapeuta habilidoso que tem sido instrumental em nos ajudar a nos comunicar efetivamente e reconstruir a confiança que foi danificada. Mark tem sido extremamente transparente, me concedendo acesso ao seu telefone e fazendo um esforço consciente para se comunicar abertamente sobre seus sentimentos. Quanto a Brenda, o fato é que ela é a avó do nosso filho, mas eu não estava emocionalmente preparada para enfrentá-la ainda. Mark concordou que era melhor mantê-la à distância por enquanto. Colaboramos na redação de um e-mail para ela, explicando a nocividade de suas ações e seu impacto em nossa família. Deixamos claro que, até que ela pudesse respeitar nosso casamento e nossos limites, ela não seria bem-vinda em nossas vidas. Surpreendentemente, cerca de uma semana após o envio do e-mail, recebemos uma carta manuscrita de Brenda. Ela pediu desculpas profusamente por suas ações e mencionou que estava buscando ativamente terapia para lidar com seu comportamento controlador. Ela aceitou as consequências de suas ações, incluindo a possibilidade de não fazer parte da vida de seu neto. Esta reviravolta inesperada nos deixou genuinamente surpresos. Nosso terapeuta aconselhou que, se estivéssemos considerando a ideia de reintegrar Brenda em nossas vidas, deveríamos proceder com cautela e organizar um encontro imediato com ela. Concordamos em encontrá-la no escritório do nosso terapeuta.
Brenda parecia genuinamente arrependida durante essa reunião e explicou abertamente que sua superproteção com Mark decorria do fato de seu pai ter os abandonado quando ele era jovem. Ela admitiu ver partes de si mesma em Stacy e acreditava erroneamente que, se Mark se casasse com alguém como ela, isso fortaleceria o casamento deles. Agora, ela reconhecia as falhas em sua lógica. Seguindo as orientações do terapeuta, decidimos por uma reintrodução gradual, com limites claramente definidos. Permitiremos que Brenda visite nosso filho sob supervisão, desde que ela continue com a terapia e respeite nosso casamento. Em relação à situação da babá, reconhecemos nossa necessidade de assistência, mas queríamos garantir que estávamos fazendo a escolha certa pelas razões certas. Após uma cuidadosa consideração, encontramos uma senhora maravilhosa através de uma agência respeitável. Ela traz anos de experiência como babá e seu foco principal é genuinamente nos ajudar a cuidar do nosso filho. Entendemos que o caminho à frente é um processo dia a dia, mas Mark e eu estamos comprometidos em reconstruir e focar na nossa família. Estou me esforçando para liberar minha raiva em relação a Brenda, mantendo uma distância cautelosa. Alguns de vocês podem me considerar muito indulgente, mas acredito que todos merecem uma chance de mudar se realmente mostrarem arrependimento e tomarem medidas para isso. No entanto, permaneço vigilante e não hesitarei em cortar os laços se Brenda ultrapassar seus limites novamente. As coisas parecem estar em uma trajetória ascendente. Brenda estava participando ativamente da terapia, fazendo um esforço genuíno para mudar. Mark e eu estávamos no processo de reconstruir nossa confiança e nossa nova babá estava funcionando maravilhosamente. No entanto, um dia, Mark recebeu uma mensagem nas redes sociais de ninguém menos que Stacy, a antiga babá. Ela insistia em um encontro urgente com ambos. Estávamos hesitantes, mas algo na mensagem dela despertou nossa curiosidade. Concordamos em encontrá-la em um local público, com um amigo nos acompanhando para apoio moral. Stacy parecia exausta, como se não tivesse dormido por dias. Com lágrimas nos olhos, ela confessou que Brenda havia manipulado. Ela revelou que Brenda havia convencido de que Mark estava em um casamento infeliz e precisava de alguém melhor. Stacy realmente acreditava que estava ajudando a tentar se aproximar dele, mas após ser demitida, ela teve uma mudança de coração e queria se redimir. Ambos ficamos em estado de choque. Stacy nos mostrou mensagens de Brenda que confirmavam sua história. Quando voltamos para casa, parecia que o chão havia sido puxado debaixo de nós novamente. Brenda havia nos enganado o tempo todo. Fui consumida pela raiva e decidimos confrontá-la. Marcamos um encontro com Brenda em nossa casa, onde apresentei todas as evidências que tínhamos contra ela. Inicialmente, ela tentou negar, mas eventualmente cedeu e admitiu ter manipulado Stacy. Ela alegou que havia mudado desde então, o que achei incrivelmente audacioso. Informei Brenda que ela não era mais bem-vinda em nossas vidas ou na vida de seu neto. Pedi que ela saísse e nunca mais entrasse em contato conosco. Mark estava de coração partido, sentindo como se tivesse perdido a mãe. Não pude deixar de sentir pena de Mark, mas sabia que proteger nossa família era minha prioridade. Consequentemente, decidimos procurar aconselhamento jurídico em relação a Brenda. Nosso advogado recomendou uma ordem de restrição devido ao comportamento manipulador dela, e a obtivemos com sucesso. No meio de todo esse caos, Mark e eu nos aproximamos, reconhecendo a necessidade de unidade para salvaguardar o bem-estar de nossa família. Começamos a frequentar um grupo de apoio familiar projetado para pessoas que lidam com familiares manipuladores, e isso se provou uma valiosa fonte de orientação. Nosso foco principal agora é cultivar um ambiente seguro e amoroso para nosso filho, livre de negatividade e manipulação. Quanto a Stacy, embora não imaginássemos uma amizade com ela, apreciamos que ela tenha se manifestado. Sugerimos que ela procurasse terapia para entender como havia permitido ser manipulada. Estou orgulhosa do progresso que fizemos, mas é desanimador que tivemos que passar por uma jornada tão desafiadora. Minha família continua sendo minha prioridade máxima, e sempre vou protegê-la.
Após Brenda estar fora de nossas vidas, Mark e eu direcionamos nosso foco para reconstruir e fortalecer nossa família. Nosso filho está crescendo rapidamente e continua sendo a luz de nossas vidas. Nossa nova babá tornou-se parte integrante da família. Uma noite, Mark e eu recebemos um convite para uma sessão de terapia familiar de Brenda, transmitido através de sua terapeuta. Naturalmente, ficamos inicialmente céticos, mas após discutir com nosso conselheiro, decidimos participar apenas para ver se havia alguma mudança genuína. Na sessão, Brenda estava quase irreconhecível. Ela havia perdido peso, sua voz estava mais suave e parecia humilde. Sua terapeuta começou destacando o progresso significativo de Brenda, e Brenda mesma falou, explicando que havia participado de terapia individual e em grupo, além de ingressar em um grupo de apoio para voz. Ela expressou compreensão se nunca quiséssemos que ela fizesse parte de nossas vidas, mas sentiu a necessidade de se desculpar e expressar sua gratidão. Ela nos agradeceu por revelar a profundidade de sua manipulação e controle e reconheceu que a terapia havia aberto seus olhos para o fato de que ela estava tentando viver através de Mark devido aos seus arrependimentos. Ela nunca havia realmente permitido que ele vivesse sua própria vida. Brenda ofereceu um pedido de desculpa sincero a mim por toda a dor que havia causado, dizendo que estava genuinamente arrependida. Me vi em lágrimas. Nunca esperava ouvir essas palavras. Mas foi a resposta de Mark que mais me surpreendeu. Ele agradeceu Brenda pelo pedido de desculpas, disse que a amava, mas também enfatizou a necessidade de proteger sua família. Ele sugeriu que talvez, no futuro, eles pudessem ter algum tipo de relacionamento, mas nunca seria como antes. Saímos da sessão nos sentindo emocionalmente esgotados, mas de certa forma mais leves. Avançando alguns meses, nosso filho começou a fazer perguntas sobre sua avó. Após alguma contemplação, decidimos permitir que Brenda enviasse cartas para ele, e este tem sido o limite do relacionamento deles. Ainda mantenho algumas reservas, mas não quero que meu filho cresça sem conhecer sua avó, especialmente se ela realmente mudou. Por último, mas não menos importante, Mark e eu renovamos nossos votos, considerando isso um novo começo para nós, e celebramos com uma pequena cerimônia cercada por amigos e familiares próximos. Estou genuinamente feliz com o progresso que fizemos como família e é notável testemunhar as mudanças em Brenda. No entanto, permaneço cautelosa. Segunda história. Primeiramente, deixe-me enfatizar o quanto amo meu marido Mike, que tem 29 anos. Estamos juntos há 5 anos, embora nossas famílias sejam bastante diferentes, com a minha sendo muito tranquila e apoiadora, a família de Mike, particularmente sua mãe, adere a uma mentalidade mais tradicional. Desde que Mike e eu ficamos noivos, minha sogra tem sido uma fonte constante de estresse para mim. Ela critica tudo, desde minhas escolhas de roupa até minha carreira como designer gráfica e essencialmente tudo sobre mim. No início, tentei levar na esportiva, assumindo que ela estava apenas sendo protetora com seu único filho. Avançando para a fase de planejamento do casamento, eu sempre havia imaginado um casamento simples e Mike concordava com essa ideia. No entanto, minha sogra tinha grandes planos para uma cerimônia luxuosa e assumiu o controle do planejamento, até escolhendo meu vestido de noiva. Falei com Mike sobre isso e ele sugeriu que seguíssemos o fluxo porque ela estava sonhando com esse dia há muito tempo. Embora eu não estivesse entusiasmada, concordei relutantemente pelo bem da paz. No dia do casamento, minha ansiedade estava nas alturas. Minha sogra estava no comando e mandando em todos, determinada a fazer tudo perfeito para seu grande dia. Durante os preparativos, ela veio até mim e fez um comentário doloroso, sugerindo que Mike poderia ter se casado com alguém mais tradicional. Meu coração afundou e esse foi o ponto de ruptura. Respirei fundo e com calma me dirigi à minha sogra. Expressei que entendia que ela talvez não tivesse me imaginado como a noiva tradicional que esperava para Mike, mas que eu amava genuinamente e ele me amava. Enfatizei que aquele era o nosso dia e que desejava começar nossa nova vida juntos com positividade e apoio de nossas famílias. Assegurei a ela que seria parte de sua família a partir daquele momento e desejei que ela pudesse ver o valor de abraçar nossas diferenças em vez de menosprezá-las.
Nesse ponto, os olhos de minha sogra se encheram de lágrimas. Ela começou a chorar e saiu da sala, seguida por alguns membros da família. Fiquei em choque, pois não esperava que minhas palavras levassem a tal reação. A sala estava cheia de tensão e Mike veio até mim, dizendo que estava orgulhoso de mim por me defender, mas desejava que as coisas não tivessem se tornado tão dramáticas no nosso dia de casamento. Prosseguimos com a cerimônia, mas não pude deixar de sentir os olhares desaprovadores de alguns membros da família de Mike. Minha sogra manteve distância, e era evidente que ela havia chorado. A mistura de emoções me deixou sentindo confitada. Após o casamento, minha sogra me deu o tratamento do silêncio e a tensão entre nossas famílias permaneceu palpável. Mike foi solidário, mas eu podia perceber que ele estava dividido, pois sentia falta de ter um relacionamento normal com sua mãe. Alguns membros da minha família até sugeriram que eu havia sido muito dura. Por outro lado, minha família foi totalmente solidária, expressando alívio por alguém finalmente ter abordado a questão com a sogra. Um mês após o casamento, recebi uma ligação inesperada de minha sogra, soando extremamente emocional. Ela expressou seu desejo de me encontrar sozinha, e embora eu estivesse hesitante, concordei em encontrá-la em um café. Ao chegar, encontrei-a já no local e me preparei mentalmente para o que acreditava ser uma enxurrada de reclamações. No entanto, em vez de me confrontar com críticas, ela desabou em lágrimas. Em meio aos soluços, ela começou a compartilhar suas próprias experiências de um casamento sem amor, enfatizando como se sentia privada da capacidade de fazer suas próprias escolhas. Revelou que seu envolvimento excessivo na vida de Mike derivava de seu desejo de impedir que ele cometesse os mesmos erros que ela havia cometido. De uma maneira distorcida, sua natureza controladora era sua expressão de amor. Enquanto a ouvia, meu coração amoleceu e percebi que nunca conhecera esse lado vulnerável dela. Em resposta, falei sobre como suas palavras e ações haviam me causado dor e expressei meu desejo genuíno de ser aceita como parte da família. Também enfatizei a importância de Mike e eu tomarmos decisões juntos como um casal, mesmo que às vezes divergíssemos de sua visão. As lágrimas encheram nossos olhos e chegamos ao entendimento mútuo de que precisávamos trabalhar em nosso relacionamento, não apenas pelo bem de Mike, mas também pelo bem da harmonia familiar. Concordamos em participar de sessões de terapia familiar envolvendo Mike, ela e eu. Avançando para nossa primeira sessão de terapia, foi uma experiência reveladora. Nosso terapeuta nos guiou na compreensão da importância da comunicação e como ambos carregávamos bagagens emocionais que precisavam ser abordadas. Minha sogra começou a fazer esforços genuínos para melhorar. Ela iniciou ligações semanais comigo para conversas casuais e, embora ainda fosse um pouco estranho, era um avanço significativo em relação às nossas interações anteriores. Eu podia sentir seu esforço sincero em mudar. Mike desempenhou um papel essencial durante todo esse processo. Ele participou das sessões de terapia com apoio inabalável e ficou encantado ao ver sua mãe e eu trabalhando para consertar nosso relacionamento. Olhando para trás, eu desejava que o drama do dia do casamento nunca tivesse ocorrido, mas de certa forma, isso atuou como um catalisador para a mudança. Se eu não tivesse falado, poderíamos ter continuado o mesmo ciclo tóxico. Mantenho um senso de otimismo cauteloso para o futuro. Há muito trabalho pela frente, mas acredito que demos os primeiros passos na direção certa. Após participar de várias sessões de terapia familiar com minha sogra, parecia que as coisas estavam melhorando. Ela parecia estar mais compreensiva e começamos a cultivar um relacionamento que lembrava uma típica relação entre sogra e nora. No entanto, cerca de 2 meses atrás, Mike e eu descobrimos que estávamos esperando nosso primeiro filho. Ficamos extasiados e mal podíamos esperar para compartilhar a notícia com nossas famílias. Consequentemente, organizamos um pequeno jantar em nossa casa para fazer o anúncio. À medida que a noite avançava e ambas as famílias chegavam, desfrutamos de um jantar agradável juntos. No entanto, quando finalmente anunciamos a gravidez, a reação da minha sogra foi bem diferente do que esperávamos. Ao ouvir a notícia, minha sogra imediatamente começou a chorar e sua empolgação era palpável enquanto ela falava sobre todas as coisas que queria fazer para o neto. Inicialmente, suas intenções pareciam doces, mas gradualmente se transformaram em planos sem considerar nossos sentimentos ou opiniões.
Esforcei-me para manter a compostura e sugeri com tato que todos deveríamos discutir e tomar decisões juntos como uma família. Infelizmente, minha sogra não aceitou bem essa abordagem e me acusou de tentar afastá-la do neto. Dessa vez, Mike interveio e calmamente disse à mãe que esse era um momento de alegria para nós e que deveríamos estar comemorando juntos. Ele também enfatizou que ela precisava respeitar nossos limites como pais. Isso, no entanto, só deixou minha sogra ainda mais emocional e ela saiu furiosa de casa. Consequentemente, o resto da noite foi um pouco arruinado e ficou claro que estávamos de volta à estaca zero. Apesar dos contratempos, continuamos com nossas sessões de terapia e nosso terapeuta sugeriu que talvez minha sogra precisasse de aconselhamento individual para abordar suas questões subjacentes. Mike e eu apoiamos essa ideia e a encorajamos a considerar essa possibilidade. O ponto de virada veio quando, após uma sessão de terapia particularmente emocional, minha sogra concordou em começar o aconselhamento individual. Ela começou a frequentar essas sessões e notamos uma transformação em seu comportamento. Ela se tornou mais calma e mais receptiva às nossas perspectivas. Ela pediu desculpa chorosamente pelo seu comportamento na noite do anúncio da gravidez e reconheceu que ainda tinha um longo caminho a percorrer para compreender e respeitar limites. Houve altos e baixos, mas o fato de ela estar aberta ao aconselhamento e mostrar sinais de autorreflexão é promissor. Enquanto isso, Mike e eu estamos trabalhando para estabelecer limites claros e comunicar nossas expectativas sobre o envolvimento dela na vida de nosso filho. Entendemos a importância de nosso filho ter uma relação com a avó, mas tem que ser uma relação saudável. Além disso, estamos focados em construir e nutrir nossa pequena família. A gravidez nos trouxe imensa alegria e estamos ansiosamente preparando-nos para a chegada de nosso precioso bebê. Minha sogra continuou com sua terapia e começamos a notar sinais graduais de melhoria. Ela começou a se comunicar de forma mais aberta e começamos a envolvê-la cautelosamente nos preparativos para o bebê. Sentíamos como se um peso estivesse gradualmente sendo retirado de nossos ombros. Avançando para o dia do parto, Mike e eu tínhamos um plano de parto bem estabelecido, que comunicamos a ambas as famílias. De acordo com nosso plano, apenas Mike estaria na sala de parto e os familiares esperariam até estarmos prontos para receber visitas. No entanto, assim que eu estava sendo levada para a sala de parto, adivinhe quem apareceu inesperadamente? Minha sogra. Ela insistiu que deveria estar na sala para testemunhar o nascimento do neto. As enfermeiras, cientes do nosso plano de parto, impediram sua entrada, o que resultou em uma cena. Eventualmente, ela teve que ser escoltada para fora do hospital. Após o nascimento da nossa linda menina, ficamos desapontados ao saber das ações da minha sogra. No entanto, escolhemos não deixar que isso abalasse nossos espíritos e, em vez disso, focamos em nossa filha e na alegria que ela trouxe para nossas vidas. Quando voltamos para casa, minha sogra me procurou para se desculpar. Ela parecia alegre e genuinamente arrependida, mas dessa vez algo dentro de mim havia mudado. Eu tinha esse serzinho precioso para proteger e não podia continuar permitindo o comportamento dela. Olhei calmamente para ela e disse: agradeço o pedido de desculpas, mas você precisa entender que o bem-estar da nossa filha é nossa prioridade. Se você não pode respeitar nossos limites, não fará parte da vida dela. O silêncio encheu a sala e ficou evidente que minhas palavras tinham sido compreendidas. Não vimos minha sogra por cerca de um mês. Durante esse tempo, ela continuou sua terapia e até se juntou a um grupo fazendo esforço genuíno para mudar. Quando finalmente entrou em contato, era uma pessoa transformada. Ela nos agradeceu por sermos firmes com ela e por fazê-la perceber como seu comportamento estava afetando todos ao seu redor. Agora, vários meses se passaram desde essa conversa decisiva. Minha sogra tem sido incrível, respeitando nossos limites, sendo solidária e aproveitando o tempo que passa com a neta. Fizemos esforços para construir pontes, reconhecendo a importância da família e querendo que nossa filha tenha uma família extensa, amorosa e solidária. Refletindo sobre a jornada, fica claro que foi um caminho cheio de obstáculos para chegar a este ponto. Houve momentos em que questionei se o relacionamento com ela era recuperável.
No entanto, através da comunicação aberta, terapia e estabelecimento de limites claros, chegamos a um lugar caracterizado por respeito mútuo e amor.